Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães e hoje nós vamos falar acerca da teologia e o exclusivismo. Eu acabei de participar de uma live muito boa com José Malua. Sim, o Palavra de Fé está promovendo algumas lives. Já participaram conosco o Alex Miranda, pastor Alex Santos, Tato Paulino, que tem um canal muito bom, Sinaúque Monteiro, bem como também pastor João Xavier e agora José Malua, com temas diversos acerca de hermenêutica, escatologia, escola bíblica dominical, arminianismo, missiologia. Vários temas já foram colocados no Palavra de Fé. Teremos outros que virão participar, como o professor de grego Marcos de Almeida, 8 de maio, reverendo Ageu Magalhães, vai falar acerca do calvinismo, dia 12 de maio. Dia 22 de maio, reverendo Marcos Novaes vai falar acerca de dons espirituais. E muitos outros vão participar no Palavra de Fé, como Rodrigo Marques, meu amigo, o Wilson, professor de filosofia, e muitos outros. Isaac Monteiro acabou de ser convidado ao vivo. Assistam às nossas lives. Hoje eu vou falar acerca da teologia bíblica e o exclusivismo. Eu quero usar como base, mais uma vez, a teologia de Paul House. Fiz um vídeo sugerindo a teologia de Paul House. É uma teologia muito maravilhosa do AT, Antigo Testamento. Fiz aqui algumas anotações muito importantes e com certeza vai te ajudar. Você que não conhece ainda o Palavra de Fé, assista nossos vídeos, curtam a cada vídeo que nós postarmos. Inclusive, se inscreva no Palavra de Fé caso você ainda não seja inscrito. Exclusivismo. Israel, por muito tempo e até hoje, se sente uma nação exclusiva. Ou seja, Deus escolheu soberanamente Israel e somente Israel pertence a Deus. Na cabeça dos judeus é algo inaceitável qualquer outra nação estar nos planos de Deus, a não ser que esta pessoa inserida nessa nação, inserida nesta cultura, abandone absolutamente tudo e se converta ao judaísmo, realizando assim algumas práticas religiosas. Mas a Bíblia Sagrada, ela dá parâmetros para este exclusivismo? Paul House afirma que não, e eu concordo com Paul House, por alguns motivos que vou expor neste vídeo. Primeiro, por causa da ênfase ao monoteísmo, conforme em Êxodo capítulo 20, verso 4. A primeira ordem a Deus dada a Moisés é para que ninguém adorasse, na verdade, elaborasse, fizesse outro Deus além do Deus Criador. Em todo o Antigo Testamento, quando você estuda a teologia do Antigo Testamento, há uma ênfase enorme, clara, explícita, objetiva, acerca do monoteísmo. Ou seja, Deus é o governante, Deus é o Criador, Deus é o único, não há outro Deus além do Deus de Israel. Por ser o Deus governante, por ser o Deus Criador e o único, Yahweh, que algumas pessoas chamam de Yahvé, deve ser adorado não apenas por Israel, mas por todas as nações. É por este motivo que no capítulo 20, verso 4 do livro de Êxodo, o primeiro mandamento é que ninguém tivesse outro Deus. Na verdade, não há outro Deus além de Yahweh. E é interessante porque Israel sempre se viu de forma exclusivista. Israel sempre se viu como a única nação a ter este Deus e este Deus ter esta nação. Mas quando nós começamos a discorrer, a ler todo o Antigo Testamento e fazer uma pesquisa com calma, com atenção e com muito cuidado, nós percebemos que Deus não é Deus de Israel, que Deus não é um Deus tribal, que Deus não é um Deus nacionalista, mas ele rompe as fronteiras. Por qual motivo? Ele pune as nações que oprimem Israel. No caso, os babilônicos, bem como também os assírios. Por quais motivos? Primeiro, por serem politeístas, por adorarem vários deuses, bem como também por castigarem Israel. Não é somente os babilônicos e os assírios que são castigados por Deus, mas também Edom, Moabe, Amon, a Filícia
e muitas outras nações. O Egito, todas essas nações, elas são punidas por Deus. Primeiro motivo é pelo politeísmo. Como essas nações poderiam ser punidas por Deus se Deus entregou a Israel um mandamento de não adorar outros deuses? Mas essas nações, elas são castigadas por Deus por serem politeístas. É uma coisa que demonstra que Deus não é Deus de Israel, mas Deus das nações. Segundo, essas nações são castigadas por Deus por causa dos castigos que elas colocam, que elas sobrepõem sobre Israel. Mas quando nós olhamos o Antigo Testamento, Deus chama o norte, a Babilônia, bem como também a Assíria, a Babilônia a priori, para castigar Israel, porque Israel abandona Deus. Primeiro, o reino norte, 722 a.C., é castigado pelos assírios. Posteriormente, em três sucessivos ataques babilônicos, anos 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C., o Império Babilônico devasta Judá. Deus chama estas duas nações para poder castigar os próprios judeus. E é interessante que essas nações são castigadas posteriormente. O que Isaías capítulo 19, Jeremias capítulo 31, Ezequiel capítulo 37 nos deixa muito claro? Que Deus pune não somente essas nações, mas que Deus também pune Israel por causa do politeísmo, por causa de terem abandonado o monoteísmo. E quando Deus tem em mente em trazer remanescentes, Deus não quer apenas remanescentes judeus. Deus não quer apenas remanescentes atrelados a uma circunscrição. Não, Deus quer remanescentes que de fato tenham novas mentes e novos corações. Os textos de Isaías capítulo 19, versos 19 a 25, Jeremias capítulo 31, verso 34 e Ezequiel capítulo 37 mostra uma ação plena e exclusiva do Espírito Santo em transformar estas pessoas. Não Israel, mas transformar todas as pessoas suscetíveis a Deus. Esses são os remanescentes. Os remanescentes não são apenas Israel, não. Os remanescentes são todas as pessoas que estão propensas a aceitarem ou não recusarem a ação de Deus nesta nova renovação. A renovação, portanto, de Deus, ela se dá por meio do Espírito Santo, plenamente por meio do Espírito Santo. Segundo, esta renovação de Deus ela não está limitada a um aspecto territorial. E, inclusive, quando nós olhamos para os profetas menores, sim, para os 12 profetas menores, Deus envia profetas às outras nações. Obadias foi pregar em Edom, Jonas e Naum aos assírios. Quando eu fiz a teologia do bacharel, um professor nos ensinou que Jonas ele não foi pregar o arrependimento aos assírios, ali a Nínive, mas sim para que eles abandonassem o caráter de violência, porque eles eram muito violentos. Ou seja, o que esse professor me ensinou? Que Deus não queria que os assírios abandonassem os seus pecados e se convertessem a Deus. Esta é a ideia do professor, mas que eles abandonassem o quê? O caráter violento que eles realizavam. Porém, quando nós olhamos o livro de Jonas, no capítulo 1, verso 16, mostra a conversão inicialmente das pessoas que estão no barco junto com Jonas. E posteriormente, no capítulo 4, a conversão dos ninivitas, dos assírios, que abandonaram suas práticas violentas, bem como também o politeísmo. O que Paul House quer nos mostrar? Que a teologia do Antigo Testamento tem dois temas fundamentais. Primeiro, Auer, Yahvé, Deus, ele é o único, o Criador, o Todo-Poderoso, que ele pune as nações, não apenas Israel, mas a punição de Deus tem um caráter redentivo, porque Deus não ama apenas uma tribo, Deus não ama apenas uma nação, mas Deus ama a humanidade. É isto que a teologia do Antigo Testamento de Paul House nos ensina. É isto que nos ensina a Bíblia Sagrada. Que nós não sejamos exclusivistas. Que nós não pensemos que nós somos os únicos a quem Deus ama e Deus quer.
mas que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, porque o caráter de convencer e de transformar, de renovar as pessoas, dando uma nova mente e um novo coração, pertencem a Deus. Curtem os nossos vídeos, deixem os seus comentários e se inscrevam no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Muito obrigado e até o próximo vídeo.